cena, tô louca. Tomara que ele abra aquela porta lá da cozinha. Tô felizona de estar aqui com você. Eu também. Glória a Deus. Muito mesmo. Vamos lá, esperar aí para o Diogo avisar pra gente. Se a gente está no ar. Muito obrigada, amore. Olha, eu não sei se a gente está no ar. Entramos aí, Diogo? Entramos, Diogo? E aí, deixa eu... Sim, está no ar. Opa! Estamos no ar com a nossa live dessa noite para receber... Não precisava nem falar o nome, né, gente? Mas eu vou apresentar essa mulher com muito prazer, com muita honra. Essa mulher a primeira imagem que eu tenho de Benedita da Silva é na televisão. Acho que a minha televisão era preto e branco ainda, da minha casa. Que a gente só foi ter uma televisão colorida de segunda mão, sei lá, acho que em 95, 96, todo mundo. Segunda mão ainda, era verde e rosa, era mangueirense a minha televisão, que parecia só meio verde e meio rosa. E eu lembro de você, mulher preta e favelada, não era assim? Isso. Mulher preta e favelada. Mulher negra e favelada. Benedita da Silva. Gente, Benedita da Silva foi a primeira vereadora negra da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Primeira senadora negra do Brasil, representando o estado do Rio de Janeiro. Foi governadora, a primeira governadora negra desse estado, por Palácio das Laranjeiras, o Guanabara. E é a nossa deputada federal, que impactou o Brasil ao ir discursar na tribuna vestida de uniforme de gala, só que de empregada doméstica, para defender essa categoria que ela conhece muito bem, que fez parte dela. Benedita da Silva, que junto com Jurema Batista, foram durante muitos anos as duas únicas mulheres negras a representar o Rio de Janeiro. Marielle Franco, enquanto vereadora, sempre falava sobre isso e reverenciava Benedita da Silva e Jurema Batista. E dizia, a gente não pode mais aceitar que uma sociedade como a nossa tenha, há 20 anos atrás, Benedita da Silva nesse lugar, 10 anos atrás, Jurema Batista, e agora eu, dizia ela. A gente precisa abrir as portas, a gente precisa ampliar. E no dia 30 de novembro de 2017, ela faleceu Mulheres na Política, pensando exatamente nisso, numa luta que não começou nela e nem terminou nela, né? Mas que começou antes, inclusive, de Benedita da Silva. Mas é uma honra ter você aqui, Bené, para falar com a gente um pouco desse contexto de pandemia, da violência ainda impetrada contra a população negra, sobretudo a população de favelas do Rio de Janeiro, nesse contexto tão difícil, né? Mas muito obrigada mais uma vez. E as nossas duas caras pretas lindas, minha irmã em Cristo, isso também nos ajuda e nos aproxima. Duas mulheres guerreiras aí, avançando e rompendo essa barreira invisível que impuseram para nós. Benedita da Silva, seja bem-vinda. Vamos lá. Ô, minha querida, eu quero dizer para você que, para mim, é muita honra mesmo. Estava ansiosa para que nós tivéssemos essa conversa, né, essa live, porque em tempo de pandemia, né, já que não podemos distribuir nossos sorrisos por aí, pelas nossas lutas nas ruas, né, dar o nosso abraço fraternal, mas esse momento, para mim, pode crer que é de muita responsabilidade e emoção. Eu acho que nossa comunidade negra está toda muito mexida, né, com os últimos acontecimentos. Nós já temos passado por momentos extremamente difíceis, né, no nosso estado do Rio de Janeiro, na nossa cidade, a gente vendo nossa gente negra indo embora, né,
e essa situação ela vai trazer para nós, nesse momento, um momento mais de responsabilidade, de compromisso com essa nossa gente negra, nossa gente da favela, né? Nossa gente desempregada, nossa gente mulher violentada, né? A nossa gente criança sendo assassinada. Então, quando eu olho para você, eu vejo muitas outras coisas, além de estar de frente da deputada Mônica. Eu vejo, Mônica, você, aquele retrato também de tantas lutas e de lutas de Marielle, que vocês também acompanharam, que também se fizeram presente, e hoje ter você na Assembleia Legislativa, olha, para mim, é como se nós tivéssemos, assim, umas 100 mulheres negras ali. E você tem outras companheiras também na Assembleia Legislativa. E isso, quando você fala, ela foi a primeira aqui, a primeira acolá, hoje não precisamos mais dizer isso, mas ainda estamos aquém. E é uma alegria, uma satisfação de eu poder estar falando, porque antes era eu, Jurema, Jurema e eu. Depois veio a Marielle, né? E ficou nisso, quer dizer, não, hoje nós temos uma grande responsabilidade, nós lutamos pela mesma causa, nós estamos juntas na mesma fé, nós estamos com a mesma esperança, né? A nossa esperança é única. Então, minha querida, estar aqui para mim hoje é um presente estar conversando contigo. Eu te admiro muito, é uma mulher aguerrida, e eu estava dizendo no outro dia assim, meu Deus do céu, eu sempre brinco com as pessoas, né, que eu sou do Reteté de Jeová. Aí eu disse, olha, quando a gente vai... Eu digo, olha, gente, eu sou do Reteté de Jeová, entende? Então, quando a gente encontra um outro, a gente bate, e eu digo, bati com Mônica. É isso, a minha pastora. Fala, terra! Vamos lá. Bené, falando de Reteté de Jeová, para quem não entende, gente, isso é evangeliquez, hein? Depois a gente... Não tem lá o cearenseis? Tem o cearenseis, né? Tem o cearenseis, e esse é o evangeliquez, é o pentecostalês, é o nosso dialeto, né? Jurema, olha, salve Jurema. Jurema mandou uma mensagem. Salve, Jurema. É porque eu ia falar salve Jurema. Ela mandou uma mensagem essa semana. Estou te devendo, Jurema. E para mim, você... preciso falar com o Jurema. Todo mundo já sabe que nós somos evangélicas, não tem nenhum problema. Você sabe que todo dia, nas minhas orações, eu tenho sido incomodada com essa Jurema Batista e tem ligado, e essa danadinha não tem me atendido. Eu acho que ela mudou o telefone. Responde, Jurema, responde para receber aí a bênção. Falar nisso, Reteté de Jeová, evangeliquez. A gente está falando de linguagem, a gente está falando do impacto na vida do povo negro, sobretudo das mulheres negras, que estão em muitas igrejas neopentecostais espalhadas aí na nossa periferia, nas favelas. A gente conhece, a gente sabe a cara de quem está nesses lugares, e são as pessoas nas piores condições de vida, né? São pessoas como a gente, Bené. Eu dizia outro dia que se há 20 anos atrás, que eu recebia cheque cidadão, acontecesse essa pandemia, né? Eu ia estar na fila do auxílio emergencial hoje, assim, né? Que é um drama, a gente vai falar disso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do impacto da violência policial hoje, da violência de Estado, né? A violência policial é um braço, né? A gente tem João Pedro, a gente tem Ágata, isso... a gente tem tanta gente. Os nomes, não dá tempo da gente contar nome. Não. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do impacto disso na vida dessa população específica em momento de pandemia, né? Em que você tem a humilhação do auxílio emergencial, que só conseguiu chegar a R$600 porque houve muita briga, muita guerra, né? Mas que era pensado para ser R$200. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é o impacto disso, mas principalmente na vida das mulheres negras. Na vida das mulheres negras.
nós já estávamos vivendo uma situação difícil, principalmente para as mulheres, com o índice de violência doméstica aumentando, o desemprego também aumentando, e com essa pandemia, quando chega o coronavírus, né, nós vimos e estamos ainda vendo quantas pessoas têm morrido. E é incrível, porque nós não queremos que ninguém passe por isso, mas parece que a população mais vulnerável, e eu disse, meu Deus do céu, parece não, esse vírus é um vírus que veio da Casa Grande, porque como está matando a nossa negrada, entende? E como nós estamos vulneráveis, e como o Estado comete a violência do não atendimento para exatamente o nosso segmento, que está aí nas favelas, que estão na periferia, e que chega, nesse exato momento, a primeira coisa, a solidariedade vem da própria comunidade. Exatamente. O Estado só tem o seu braço armado para que possa olhar para o negro, olhar para uma negra, olhar para o nosso jovem, e nós, mulheres negras, nós temos medo, nós nos preocupamos com nossos filhos, nós ficamos assustadas porque podemos ter uma notícia qualquer, numa saidinha, que o nosso filho possa dar, ou subir ou descer o morro, sendo hostilizados, humilhados, né, passando vergonha. Isso, para nós, mulheres negras, nós sofremos demais, porque nós sabemos o duro que demos para dar condições para a nossa cria. E ver que essas mulheres foram as mulheres que mobilizou, foram as mulheres que sensibilizou para que outros pudessem socorrer a comunidade. Para nós vimos, e uma coisa incrível, pessoas, né, na porta dos hospitais, os hospitais praticamente fechados, hospitais sem médico, as pessoas apavoradas, sem saber o que fazer, pessoas morrendo e não ter condição de pegar. Uma cena que me chocou profundamente foi eu vi duas senhoras, eu acho que foi na Rocinha, me parece, e elas puxando, eu acho que foram elas que botaram a pessoa dentro do caixão, elas que puxaram. Cadê o poder público naquela hora para dar... É uma hora terrível. Você sabe, Mônica, não estou fazendo propaganda disso, eu perdi minha irmã e perdi meu sobrinho em um mês. Então, para mim, foi chocante eu não poder ver, não poder estar, eu não poder fazer nada, entendeu? Absolutamente nada. E tinha todas as condições de poder fazer um acompanhamento. E o meu sobrinho foi um daqueles que faleceu no Hospital Gazola, daqueles 6, não teve uma noite que 6 faleceram, que sim. faltou, pois era um deles, faltou energia. O meu sobrinho. Então a gente sabe o que a gente está falando, a gente não está aqui fazendo nenhuma demagogia, então a gente sabe que nós estamos passando, o que essas mulheres estão passando. E um braço armado, só um braço armado que a gente tem, e fazer intervenção nas comunidades, em plena pandemia, e a gente vendo aí nossos meninos indo embora, né? Já perdemos o nosso músico lá, né, com aqueles 80 tiros, que foi uma coisa horrível. O Evaldo. Inexplicável, né? Nós já perdemos aí aquela menina que leva dentro da van aquele tiro nas costas, o outro 70 tiros na casa de um menino de 14 anos, mata um menino. Meu Deus, nós estamos vivendo um caos com esse braço armado do Estado. É essa política que o Estado e o governo federal ainda diz que quer armar mais ainda. Mônica, nós temos que dar um basta nisso. Nós temos que dar um basta. E esse povo sofrido ainda passa a humilhação de ir para a fila para receber esses R$600 que ele disse que não vai prorrogar. Ele queria dar 200, a oposição foi para cima, nós nos juntamos e fomos para cima mesmo, viu? Se o partido está de parabéns, o PSOL, assim como o meu também, como o PCdoB, como o PDT, PSD, nós fomos para cima, e conseguimos os R$600 e o mais, o 1.200 para a família.
E ele agora está dizendo que não adianta, que ele não vai dar mais 600, não vai prorrogar com R$ 600, vai ser R$ 300. Então, você imagine o sofrimento dessa população negra nas comunidades antes, durante e agora. E, então, aqueles que viviam da sua barraquinha e que não pode ter aglomeração. E quem paga o gás? A luz? Quem é que paga? Será que está chegando a merenda escolar, está chegando na casa do menino e da menina? Será que todos têm na sua casa a internet? Porque nós estávamos conversando, você, no tempo da televisão preta e branca. Eu também, que eu botava um papel celofane na frente para virar colorida. Mas é dessa realidade. Botava na frente para virar colorida. Eu carreguei muita lata d'água na cabeça e cozinhei no fogão de lata. Não era nem o de lenha, era de lata, que abria aquela lata de margarina que ele vendia de manteiga, Miramar, tem até o nome da manteiga, que não existe mais, né? Abria aquilo ali, fazia um fogão e cozinhava e tudo. Você vê, nossa luta vem de muito longe, para chegar agora, nesse exato momento, porque só as mulheres negras sabem o que elas passaram e continuam passando para chegar onde ela estiver nesse momento. Seja onde ela estiver nesse momento. Exatamente. Seja o fato de ter mudado do poço para a bica d'água. Mas a bica d'água depende do poder público. Se ele não colocar a água, aí falta água na torneira. Então, você vive numa constante batalha, numa constante luta. E isso é uma violência, porque essa violência é uma violência que passa pelo fato da discriminação. É uma discriminação que é racial, é uma discriminação que é social, que separam verdadeiramente as pessoas e escolhe quem morre, escolhe quem não tem que ter dinheiro, quem tem que passar fome, quem tem que morar na rua. E isso é uma análise que nós fazemos, e não estamos fazendo isso agora, não. Nós estamos fazendo essa análise, né, desde o processo de colonização. Exatamente. Né, desde o navio negreiro, que nós estamos nessa batalha, e agora nós vimos essa perplexidade com a morte lá do George, mas a gente sabe perfeitamente que todos os dias isso acontece na nossa cidade. E depois da pandemia, nós ficamos ainda com mais número de gente morrendo, que além das outras doenças, além do coronavírus, ainda temos esse alvo, porque a cor da nossa pele passou a ser um grande alvo. Então, nós passamos agora, no Brasil, eu acho que daqui a pouco nós estamos no primeiro lugar, né, de violência contra a mulher e mulher negra e violência contra a nossa juventude negra. Esse é o nosso quadro. Olha, Suzete Kurlianski, lá de Paris, dizendo que esse encontro é maravilhoso. Suzete, potência, mulher preta, lutadora também, fazendo aí coro. Né? A Gisele, você falou mulheres pretas em todos os lugares. Hoje é dia 12 de junho, faz 2 anos hoje do lançamento da minha pré-candidatura para deputada estadual. A gente encheu a ABI de gente preta, gente do povo, gente do morro, gente do asfalto, gente de todos os lugares. Eu estou até com o vestido do lançamento, aí, em homenagem, falaram assim, e a gente teve um mote, que era o Deu Match, né? Aquela coisa do Tinder que procura a cara metade, a alma gêmea. E aí disseram que deu match Mônica e Benedita, né? Eu tô aqui rindo a beça, deu match. Aí coraçãozinho, assim, a galera falando. A Gisele, que é economista, preta da Baixada, e que compõe a nossa mandata, ela colocou alguns dados aqui que a gente sempre conversa sobre isso, seja para preparar fala, seja para pensar projeto, e a gente vem falando muito isso. Na Baixada Fluminense, Bené, durante o isolamento social, foram 138 operações policiais. No governo Bolsonaro, 98% aumentou a compra de munições.
e armamentos. Ou seja, é um projeto de assassinato em massa, de genocídio em massa. Isso é uma face desse neofascismo, né? Esse neofascismo que impõe tarefas para a gente, de derrotá-lo. Então, Bené, ajuda a gente a pensar de que maneira a gente vai derrotar esse neofascismo, que essa é uma das faces mais dramáticas do neofascismo, mas é o desmonte das políticas públicas, né, de educação, a PEC 95, a PEC da morte, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reunião ministerial do dia 22 de abril, que fala qual é o plano para o Brasil, né? É fechar o regime, é fazer o silenciamento, é mais morte e mais encarceramento, é a entrega dos bens públicos. Eu queria que você falasse de que maneira a gente disputa esse projeto. E, para finalizar, assim, a Suzete me mandou um vídeo onde jovens falam sobre o silêncio da igreja em relação a tudo isso. Que o silêncio da igreja em relação a isso, que penaliza essas pessoas que você está falando aí, que são os mais pobres, que tem essa nossa cara, que falam igual a gente, né? Como é que a gente avança para destruir esse projeto neofascista de morte de tudo? Primeiro, você falou da igreja, a gente não pode deixar de falar sobre isso. O papel da igreja, não só nesse momento de crise. É como você evangeliza nesse momento. Porque você concordar com as atrocidades, porque dizem que quem cala consente. E é mesmo. O silêncio é conivência no momento em que você está vendo a injustiça, você está vendo a miséria, a pobreza, a perseguição, e, em nome de Deus, fazendo atrocidades com as pessoas, com a população, uma violência tremenda. Então, hoje, o desafio para o evangelho é um desafio muito grande. A gente não basta dizer o Estado é laico. A gente não basta dizer isso, mas a igreja, ela tem um estatuto do qual ela não pode abrir mão, que é nós amamos a Deus, mas amamos ao próximo como a nós mesmos. E isso não está acontecendo, porque nós estamos sendo muito criticados por conta de alguns segmentos que deram e dão apoio ainda a isso que está acontecendo no país. Mas é preciso, deputada Mônica, nós nos levantarmos, porque nós não somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. E não é verdade que a Igreja de Cristo ela veio para oprimir. Ele fez opções. E não foi opções para oprimir. Ele não foi conivente. Então, existe esse distanciamento tremendo da realidade da igreja, da realidade do evangelho com o cotidiano, o dia a dia do cidadão e da cidadã. Então, nós somos criticados nesse momento, porque nós temos que não concordar com o que está acontecendo. A igreja não pode se calar diante do que está acontecendo. Como? Onde é que nós vamos encontrar no Evangelho de Cristo um lugar para dizer arma todo mundo? Sai, arma vai ficar apontada para onde? Para a cabecinha de quem? Como nós vamos ficar calados diante disso? Como nós não vamos fazer a nossa marcha contra o racismo? Por que não vamos fazer contra essas matanças que têm acontecido? Por que não levantamos a nossa voz contra um governo cruel? Sabe? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é cujo presidente se torna um deusinho, não. E achar que, a partir daí, então, ele tem todos e plenos poderes, e aqueles que acham que ele é o enviado, e que, portanto, vamos segui-lo, e comete as injustiças com aqueles que sentam durante todo o tempo, os domingos, as quinta-feiras, na igreja, que dá o seu dízimo, que dá a sua oferta, e que depois vêm apontarem contra eles aquelas armas que estão colocadas ali na palavra e na fala.
Então, nós estamos diante de um grande desafio e a igreja não pode se calar nesse momento. A igreja tem que estar junto com o povo por fora Bolsonaro, porque nós temos essa responsabilidade. Não podemos. Ai do rico que oprime o pobre. E é isso que ele está fazendo. Meu Deus do céu! Nós não podemos servir a dois senhores, temos que escolher a quem servir. E não podemos achar que é justo uma reunião daquela, onde manda passar o quê? Vamos passando o trator em cima de quem? Dos indígenas, dos quilombolas, quem manda as matas, Mônica? Fazendo uma coisa dessa, como é que nós podemos concordar com isso? Deixar o povo morrer? O isolamento social se faz importante e necessário, mas aí você tira o benefício emergencial porque quer que a pessoa vá desesperada para a rua, porque não tendo comida dentro de casa, vai ter que ir para a rua. E fica essa questão dessa usura tremenda atrás do biometal, dizendo que a vida das pessoas vale menos. E nós vamos ficar aqui ouvindo isso. Nós estamos sofrendo a cada dia, morrendo a cada momento com este governo. Então, portanto, é um papel da igreja, sim. Isso não é partidário. Não são os comunistas que têm que cuidar disso, não. Não são, eles até cuidam, mas não são os comunistas. Segundo o que está escrito na nossa Bíblia, ô Mônica, não são os deputados nem os partidos de esquerda, não. Está lá o salário do trabalhador, está lá o tratamento das mulheres, está lá o cuidado com as viúvas, está lá o cuidado com os órfãos, está lá o cuidado com a terra que crescer e multiplicar e encher a face da terra. E nós estamos lidando com o quê? Com grande latifúndio, matando as pessoas, as comunidades sendo desrespeitadas. Qual o respeito que se leva para o idoso da comunidade? Qual é o que se leva para nossas crianças? Qual é o exemplo e a política pública que sobe para o meu neguinho, o seu neguinho, de todo mundo, e mesmo os que não sejam negros, mas que são pobres, que estão lá na comunidade, que devem e querem ser felizes, que contribuem para a alegria, contribuem para a construção, contribuem para o desenvolvimento econômico. Ele paga no seu arroz, no seu feijão, a sua taxinha. É ele quem paga. E, no entanto, você não tem um serviço que chegue até lá. Aí você vai pregar o quê na hora que você vai para a igreja? Você que é uma pastora, Mônica. O que você vai verdadeiramente dizer? Vai chamar de raça de víboras? Ou você vai dizer, não, olha, eles não sabem o que fazem, sabem sim, querem nos matar. Querem nos matar. Então, é importante que a gente tome uma posição enquanto cristão, dizer, este sim é o papel da igreja, é o papel de se envolver, não cometer injustiça, perseguição religiosa, homofobia. Não, esse é o papel da igreja. Vinde a mim, todos vós que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Quem é que está cansado e oprimido, desempregado, dormindo na rua, sem salário, com o governo, vendo o filho morrendo, não tendo como enterrar, vendo um monte de coisa acontecendo? São esses, é para esses que tem uma palavra, e a palavra tem poder, e o poder se chama compromisso. E a gente precisa ter. Então, não é um momento da gente falar apenas, olha, Jesus é maravilhoso, mas ele expulsou os vendilhões do templo. Ele expulsou os vendilhões do templo. Não foi assim, não. Ele chegou e ele repreendeu. Ele repreendeu muitos daqueles que exploravam o povo. E ele bota, ai, daqueles que não pagam o devido salário, que trabalham durante o dia para não ser pesado, e chega no final, não tem salário. Quer dizer, nós estamos vivendo esse momento, e eu fiz questão, Mônica, porque você é uma pastora e uma mulher de luta, uma mulher política de luta, e a gente não tem feito da nossa religião um palanque para nossas pretensões políticas, porque dentro de nós já existe um mandamento, dentro de nós existe no qual nós seríamos duas falsas
cristãs se não tivéssemos envolvidas com a causa do povo, com a causa daquele que está sendo massacrado, porque Deus não te escolheu, nem escolheu a mim, nem outras pessoas que ele tem escolhido para estar no meio desses lobos. Ele não nos escolheu para que a gente se intimidasse diante dos chamados grandes aqui da Terra, né? Então, nós vamos enfrentar, nós temos que enfrentar. Não tem como aceitar mais Bolsonaro governando esse país. Não tem como você olhar como está os hospitais. Olha como estão os hospitais. Está uma bagunça o Estado, está uma bagunça o nosso município. Está uma bagunça. Então, por que é que a gente vai aceitar isso? A gente não vai dizer que está na hora de mudar, mas está na hora de mudar. E nós, para mim, que sou cristã, está na hora de mudar em nome de Jesus. Eu já estou, repreendendo, porque isso não é de Deus. Não é de Deus, querida. Mas não é mesmo, o país não é mesmo. A gente está no meio, não está mesmo. Não é mesmo. Não é, Mônica? Não é, não. Não é, não. Não é, não. É tudo menos de Deus. Não, e assim, a gente está no mês, a gente saiu do mês de maio, né? Não que a gente tenha lutado só no mês de maio. A gente sai do mês de maio nessa luta, quarentena sim, violência não, contra as mulheres aumentou, não por causa da pandemia, é bom falar, viu? Porque aqui na LERJ tem um monte de discurso de que a pandemia não. E entre as evangélicas, o número, 40% das evangélicas são mulheres que sofrem violência doméstica, estupro. A gente hoje está no dia de combate ao trabalho infantil. Né? E o trabalho infantil também é o trabalho sexual forçado. Forçado. Então, quantas crianças são abusadas e a igreja silencia? A gente saiu do mês de maio da luta em defesa dos direitos da mulher, a vida da mulher, contra o feminicídio, e a gente entra no mês de junho, mês do orgulho LGBT, que é um mês de visibilidade de um país que mais mata trans, travestis, pessoas LGBTs, e com um discurso vindo dos púlpitos das igrejas. Você falou muito bem. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Todos. Então, assim, é perfeita a sua colocação. A gente precisa derrotar esse discurso mentiroso, falacioso, esse discurso de quem comete pecado. Eles gostam tanto de falar de pecado, apontar as pessoas como pecadoras pelas suas escolhas, pelas suas preferências, pelas suas opções. Gostam de apontar as pessoas, mas eles é que pecam, querendo abrir igreja para gerar aglomeração e matar as pessoas mais pobres. Quem vai para... Quem vai morrer? Quem vai morrer? Quem que pega o ônibus depois do culto e quem pega o seu carrinho? Exatamente. Então, assim, são essas pessoas. E isso também é uma face desse neofascismo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Benedita. Essa live tá um frisson, a galera tá assim enlouquecida com essa live. Olha, mas já me falaram tanta coisa, um monte de gente falando, eu não posso perder essa live, eu não posso perder. Mônica e Benedita deu match maravilhosa, o casal perfeito. Nananana. Mas é admiração que a gente tem, porque a gente sabe, eu falava ontem para Maria Flor, sabe? Que eu fico imaginando, às vezes, o que você passou, Bené, e o que a Jurema passaram. Os silêncios, as lágrimas, os sapos. Sapo engolido, nossa, deve ter demorado uns 20 anos para digerir. Os sapos engolidos, né? Porque a gente sabe a hora de falar, né? Eclesiastes lá, a hora de falar, a hora de calar, a hora, né, de agir com mais energia. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente está caminhando para as eleições municipais, né? O povo quer saber qual é a responsabilidade, né, nesse momento, frente a esse neofascismo brutal, de tudo isso que você falou, que a gente está vendo tão bem.
um Brasil à deriva, um Estado à deriva aqui no Rio de Janeiro e um município à deriva. Porque, como falou a Milena aí, Milena Francisco, o prefeito disse que ia cuidar das pessoas. Só que, assim, não está cuidando bem, né? Inclusive maquiando números. Está na moda, né? Maquiar, omitir números. Está na moda. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Isso é crime. Maquiar números é crime. Avisa para ele. Nós estamos tendo ocultação de cadáver e tudo. É crime. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho como é que a gente pode fazer nessa disputa, né, para trazer o povo, para disputar a classe trabalhadora, para disputar as camadas populares, para um projeto que mobilize a sociedade, que mude esse estado de coisas. A gente sabe que as coisas acontecem na cidade, né? É o transporte, é a moradia, é o saneamento. A gente está aí em vias, né, na tentativa de privatização da SEDAI, o quanto isso impacta na vida das mulheres. Você falou, eu também cansei de carregar a lata de 20, descer ali o Rio Maracanã para lavar roupa, né? Ia buscar roupa de manhã, a bica de um lado e o defunto do outro, e a gente finge que não está vendo nada e vamos carregar água e vamos embora porque tem que encher a caixa d'água antes de ir trabalhar, para quando voltar ter água em casa para poder fazer comida. Então, essa é a realidade do nosso povo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho qual é o papel, né, das eleições municipais nesse processo e qual é a diferença de ter mulheres como nós, por exemplo, Bené, numa disputa como essa. Porque é isso, né? Uma batalha. Primeiro, antes de qualquer coisa, o lugar do negro e da negra é onde quiserem estar. Para começar, nós precisamos movimentar a nossa cidade. Nós precisamos, porque ninguém mora na União ou no Estado, você mora na sua cidade. É ali que você vai lá pagar suas continhas, né? É ali que você vive, é ali que você estuda, é tudo ali. É tudo na sua cidade. E nós precisamos, nessas eleições municipais, direto ao assunto, nós colocarmos pré-candidaturas, porque ainda não posso colocar candidaturas, colocar pré-candidaturas que possam representar, sabe, uma união, uma unidade. Não podemos deixar falhas. É o momento da gente debater com o nosso povo, dessa gente que está aí abandonada, tem que dialogar, eles precisam ter alguém que converse, até mesmo aqueles que votaram no presidente que aí está. Eles precisam ter um diálogo, eles precisam respirar, porque agora é exatamente isso. A cidade precisa respirar. E as eleições de 2020, ela é muito, mas ela é a primeira eleição depois deste golpe que foi dado na nação de fake news elegendo Bolsonaro presidente. E a gente diz, é legítimo porque foi para a urna. Ninguém está dizendo que não foi para a urna. A gente quer saber como foi para a urna. Muito bem. De que forma chegou na urna. E o que é que está fazendo hoje? O outro aqui na cidade diz, eu vou cuidar das pessoas. E as pessoas estão sem nenhum cuidado, hospitais fechados, falta médico, falta equipamento, falta remédio, falta tudo isso antes da pandemia. E recebe o apoio de quem está massacrando a população. Você imagine se essa coisa é santa, gente. Bolsonaro vai apoiar Crivella para uma reeleição do caos? Não, gente. Não. Ninguém que tem sã consciência, ninguém quer, de fato, que continue o que está acontecendo na nossa cidade.
Mas o Brasil inteiro precisa prestar atenção no que foi as últimas eleições, as manipulações das últimas eleições. Então, essa eleição é uma eleição muito séria. Nós não podemos brincar com essa eleição. E esse é o chamamento que nós temos que fazer. E fazer para a nossa comunidade, fazer para nossas mulheres negras, não temam, não tenham medo, ir em frente, vão à luta, ocupem esse espaço, porque esse espaço é do povo. Nós precisamos reagir ao racismo, nós precisamos reagir à exclusão, nós precisamos reagir a essa ideologia fascista que quer varrer pobre, negro, mulher, entende? LGBT, religião de matriz africana. Eles querem um outro tipo de sociedade da qual nós não nos incluímos. Então, esse momento, eu digo mesmo, é de muita reflexão. E é preciso que a gente tenha juízo também, no sentido de não fazer o que essa direita espera que seja feito. Vamos pulverizando, vamos tudo nos dividindo para elas se somarem lá adiante. Nós temos que pensar como essa estratégia de unidade ela é a melhor, ela é transparente, ela não é fake news e ela acontece, o povo quer isso. O povo está cansado de gabinete do ódio, sabe? Gabinete da raiva, gabinete do fake news. O povo quer realidade, o povo quer ver, quer estar presente, sabe? O povo quer palpar, o povo quer quem está... O povo não quer uma coisa que é equidistante de sua realidade. Vem com números, vem com gráficos, vem com tudo isso. E cada vez mais se distanciando do povo. Quanta coisa esse povo perdeu. A cidade estava caminhando e, de repente, nós tivemos um resto, não tão de repente, depois do golpe de Dilma, já começamos a ver o que foi que aconteceu. Desmonte mesmo. E o golpe foi dado para isso, para fazer o que estão fazendo hoje. E eles estavam todos lá apoiando esse golpe que foi dado. Todos juntos. Todos juntos, apoiando esse golpe que foi dado. Então, a população também não é boba. É este momento de que a gente tem que unir todas as nossas energias, nossas forças e conversarmos para a cidade, falarmos de um projeto para a cidade, um projeto de inclusão, um projeto de desenvolvimento, um projeto cooperativo. Nós temos que criar isso. Nós temos que fazer aquecer uma economia com tudo que nós temos. Nós temos gente boa, nós temos uma cidade maravilhosa, nós temos pessoas que precisam trabalhar, nós temos pessoas qualificadas, pessoas formadas, que também não têm agora condição de trabalhar, que estão desempregadas, que sabem perfeitamente o que é uma vida dura. Nós temos os assalariados. Olha, antes da pandemia, você não podia quase que andar com ambulante nas calçadas e você quase sem lugar para passar, as pessoas pensando que estavam ganhando alguma coisa e nada, e não se fez um projeto de inclusão. Qual foi o número de empregos que foram criados nessa cidade? E fizeram promessas para os ambulantes, que nós nos lembramos perfeitamente as promessas feitas para os ambulantes. E as pessoas eram perseguidas, além de não ter nenhum emprego, vendendo lá seu guaraná, vendendo sua maçã, seja lá o que for, e perseguida correndo toda hora. Isso não é, ainda querendo armar a guarda municipal. Exatamente. Isso ainda é a guarda municipal. Isso ainda é um desejo. É um projeto deles. Ainda é um desejo. Entende? Então, eu penso que é muito importante essas eleições. Nós temos que ver também um momento da gente dialogar com o nosso povo, de conversar com o nosso povo, não ter medo. O povo está vendo que está aí, né? O povo vai ter uma oportunidade de fazer uma outra escolha, que não isso que aí está
maltratando o povo. Então, nessas eleições, é um momento em que nós teremos que enfrentá-la. Eu, como você sabe, estou pré-candidata, conversamos com o PSOL para uma possível aliança. A aliança não aconteceu, mas nós entendemos que temos que continuar conversando, não só com o PSOL, nós temos que conversar aqui todo mundo, com a oposição, com todos os democratas que não querem, que nós não podemos deixar esse projeto ganhar, é só isso. Ele é maléfico para as pessoas, para o desenvolvimento. Olha quantos restaurantes fechados. Exatamente. Emprego. Quantas lojas fechadas, meu Deus! Isso é emprego. Quantas pessoas estão no meio da rua? Nós voltamos para o mapa da fome. Quantas pessoas estão dormindo na rua, famílias inteiras, na nossa cidade maravilhosa. Então, não podemos, de forma nenhuma, abandonar essa luta. Não, nós temos uma luta, esse povo nosso é maravilhoso, ele é bom. Nós não podemos deixar o povo sozinho. Nós temos que estar com ele, nós temos que buscar apoiá-los, ajudar nesse momento. Verdade. Então, foi isso que me fez aceitar, né, o meu partido, porque o meu partido lutou bastante comigo para isso, mas eu também senti que é preciso que a gente se coloque à disposição, né, e que a gente possa continuar conversando. Nós precisamos unir essa cidade. Nós estamos numa cidade muito partida. Quando a gente dizia isso, as pessoas diziam, nós estamos numa cidade muito partida. E agora, nitidamente partida, porque eles nem disfarçam. O apartheid hoje nem tem disfarce. Já está declarado. Não tem. Ele está colocado aqui. Exato. Então, nós temos que ter um projeto que realmente una essa cidade. Nós não queremos tirar nada dos ricos. Nós não queremos tirar nada dos ricos. O que nós não queremos é que os pobres passem fome, fiquem sem trabalho, sem alegria, sem prazer, sem casa. Quem tem seus bens, continua com seus bens. Mas não é justo que um pague imposto e o outro não pague. Não é justo que um tenha casa e o outro não tenha. Não é justo se todo mundo sai todo dia para o seu trabalho. Né? Nós aprendemos que digno é obreiro do seu salário. Né? Exato. Então, nós temos que lutar para isso, né? Para que as pessoas tenham trabalho e se sintam dignificadas naquilo que faz, né? Que ela constrói para a sua família. Não podemos abandonar nosso povo, não. Não podemos de forma nenhuma. Não tem nada disso de cansaço, de idade, de coisa nenhuma. Não tem nada disso. Cara, não tem cansaço, não tem nada. Nós aprendemos que os covardes ficam e os corajosos marcham. Então... É isso. Olha, Bené, o Patrick, a Elaine, muita gente falando que há um levante mundial antirracista, lembrando Angela Davis, falando que quando uma mulher preta se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E você traz uma série de elementos na sua fala, nessa disputa, né? A Milena coloca que a nossa rebeldia é o povo no poder, e a tradução disso, né, é ampliar esse lugar que você, durante muito tempo, junto com Jurema, ocuparam sozinhas. Eu imagino os desafios, e isso também preparou vocês para esse momento. E quando você diz que não tem idade, não tem nada, é isso. Você está trazendo essa bagagem de luta, da sua luta histórica, né? Das nossas lutas, que são muito próximas, são muito, muito iguais para esse lugar. E eu lembrava do Vira-Voto quando a gente se uniu ali no segundo turno, né, numa frente muito poderosa, que conseguiu significativos, mais de 40%, né, de retomada dentro de um campo conservador, dizendo que os evangélicos não eram todos iguais, tomando café com as pessoas na rua, café com bolo. A gente precisa retomar, cadê o café com bolo? E quando você diz, olha...
A gente precisa ampliar, não é só com os partidos, não. Eu lembro das juventudes e dos coletivos que estão nas favelas, que criaram uma metodologia, ampliaram as redes para fazer chegar comida, para poder fazer chegar material de limpeza, para fazer coisa que o poder público não conseguiu fazer chegar alimento, material de higiene, material de limpeza, sabonete, um sabão para lavar a mão, um prato de comida. Então, a gente tem que dialogar com essas frentes, com essas forças que estão pensando moradia, que estão discutindo com a universidade para encontrar saídas. Isso fortalece o quanto essas potências nas periferias estão pensando saídas, inclusive, para produzir e estão produzindo, seja na economia solidária, na economia criativa. Tem cervejaria no Complexo do Alemão. Sabe, tem observatórios sendo produzidos de dentro das favelas que podem gerar elementos importantes para produzir política pública. A gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro a Fiocruz, que tem uma expertise. A gente tem as maiores universidades do Brasil aqui nessa cidade que podem ajudar a formular política pública. A gente tem duas casas importantes. O professor Flávio Gomes, da UFRJ, Bené, a gente está caminhando para o final, 5 minutinhos, né, para cumprir aí a nossa 1 hora, para a gente também guardar energia. O professor Flávio Gomes, da UFRJ, ele é um especialista em Zumbi dos Palmares, em Quilombo dos Palmares, mas ele fala muito da luta das mulheres, o quanto as mulheres de Palmares, né, muitas delas a gente não conheceu o nome, algumas são mais famosas, como a Aqualtune, Dandara, a Cotirene, mas muitas mulheres eram as responsáveis pela economia dos Palmares, eram as guardiãs guerreiras de Palmares, e o quanto essas mulheres contribuíram para aquele Estado, dentro de um Estado escravista no Brasil, que durou mais de 100 anos. Então, eu penso, Benedita, que esse momento, independente, né, de pré-candidaturas ou não, que esse momento é um momento em que nós temos, enquanto mulheres negras, né, e respeitando, você é um totem, você é um símbolo, você, Benedita, de verdade, assim, é uma pessoa que nós precisamos colocar num lugar de muita, muita honra. E por quê? Eu digo por quê, né? E digo você, Jurema, eu lembro da Vilma Reis, uma lutadora da Bahia. São símbolos e são figuras. Sueli Carneiro, são mulheres. Lélia, que bom se Lélia Gonçalves agora, né? Mas a gente tem Jurema Werneck, a gente tem Lúcia Xavier, tem você. Então, são mulheres que estão em um outro lugar. E ter você nessa tarefa, nos ensinando essa força e essa coragem, né? E nesse desafio, lembrando as mulheres dos Palmares, entendendo a responsabilidade dos desígnios, das missões, né? Do comissionamento, porque isso é um comissionamento. Nós fomos comissionadas para isso. Então, eu queria que você encerrasse dizendo de que maneira a gente pode chamar uma grande confluência de forças para a gente tentar reconstruir essa cidade, que precisa de acessibilidade, precisa gerar emprego e gerar trabalho e renda, precisa fortalecer a luta das mulheres ambulantes, as trabalhadoras camelôs, tem lá a Maria, do Movimento Unido dos Camelôs, a gente precisa fortalecer a luta das artesãs, as mulheres da agroecologia. Maravilhosas. As mulheres da favela. Assim, Regina Celli, lá da Babilônia. Nós temos mulheres exportando. Né? Você tem mulheres já exportando, que começaram na porta de suas casas, que hoje, com projetos fantásticos, maravilhosos, eu tenho assim uma lembrança muito grande, né, de um determinado momento da nossa vida, quando o poder público não chegava nas favelas de jeito nenhum, mas não chegava de jeito nenhum, ali não tinha, né, de jeito nenhum. Aí não tinha água, não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha coisa nenhuma na comunidade. Então, eu sou desta época.
e que nós começamos a fazer o nosso trabalho de mutirão. Então, mutirão do comunitário. jeito que nós estamos, hoje nós precisamos ter essa formação, uma formação de cooperativas, sabe? De convênios. Eu sempre falei que nós temos condição de produzir para o mercado interno. Nós temos condições, dentro das nossas comunidades, de produzir para o consumo do Estado. O Estado tem condição. Por que não? O Estado não faz isso? Porque o Estado, nós temos mão de obras qualificadas de tudo quanto é jeito na nossa cidade, no nosso Estado. Por que é que essas pessoas não são chamadas? Nós temos projetos fantásticos, nós temos aí um monte de escolas técnicas e universidades que podem perfeitamente juntos, eles pensam junto com a comunidade, né? O mutirão remunerado, que você não precisa ficar também sujeito para aquelas pequenas chamadas, né? Aí fica um monte de empresas, aí dá um monte de corrupção tremenda de não sei o quê. Por que não você pegar essas pequenas... Se bem que nós estamos vendo lá que o ministro já disse, né, da Fazenda, de que não pode investir em empresas pequenas, não, que não dão lucro. Vamos investir nas empresas grandes e vamos acabar com as pequenas, pois são as pequenas que dão 70% da agricultura que bota comida na nossa mesa. Vem de onde? Vem de onde? Vem dos grandes? Não, vem dos pequenos. Então, a gente precisa entender isso e unificar. Nós estamos vendo hoje o Nordeste fazendo uma das coisas fantásticas, extraordinárias, né? Que são os consórcios. Meu fantástico. Deus do céu, que coisa fantástica! Por que a gente não cria também o consórcio, né? Que a gente pode criar o nosso banco de talentos em tudo quanto for importante e necessário para as atividades da nossa cidade, eles remunerados, entende? A parte do turismo, da cultura. Gente, mas nós temos muita coisa e a própria natureza nos dá de graça, né? De graça, Deus nos deu de graça uma natureza fantástica na cidade do Rio de Janeiro, fantástica. Então, por que não? Então, o Rio precisa voltar a ser melhor, o Rio precisa estar sendo revitalizado e revisitado, né? Pessoas que amem o Rio, que gostam do Rio, que entendam o Rio, né? Você tem, eu estava dando uma entrevista que eu disse para ele, meu Deus, você tem escola de arte, você tem escola de teatro, você tem escola de cinema, por que você não pode ter a escola técnica do samba? Me diga por que não pode. Gente, por que não pode? E isso daí é uma escola que emprega, é uma empregabilidade durante o ano inteiro. Eu não quero saber da minha religiosidade, tem que ser uma gestora. Olha o pavão da Unidos da Tijuca aqui, ó. Para todo mundo. Olha o pavão da Unidos da Tijuca, Bené. Entende? Olha o pavão. Então, como é que você vai pensar na sua religiosidade? A minha religiosidade não permite isso. E você deixa milhares e milhares de pessoas desempregadas. São costureiras, são artistas, são aqueles que são marceneiro, carpinteiro. Gente, durante o ano inteiro. E você desemprega por uma... Gente, isso é loucura. É não conhecer a cidade, é não conhecer a cultura do povo brasileiro. Então, é isso que nossa cidade está precisando. E nós temos que encarar isso, nós temos que enfrentar isso, viu? Nós temos que ir, levantar a mesma cabeça, empinar o nariz e vamos lá, gente, vamos com vocês. Sozinha nós não podemos, não, mas com vocês nós podemos todas as coisas. Então, vamos embora. Eu acho que a gente tem a gente tem que criar o que eu chamo do projeto emergencial de revitalização, sabe, para a cidade do Rio de Janeiro. E ele não precisa ser feito a uma só mão. Ele deve ser feito com todas essas forças, com todas essas energias. E nós estamos conversando sobre isso.
Estamos chamando uma reunião para que as pessoas possam ir. Vamos conversar sobre nossa cidade, gente. Vamos conversar, vamos levar um projeto para essa cidade com todo mundo construindo junto. Que coisa fantástica. Dá tempo ainda. Se dá tempo deles nos matarem, eles nos estão matando a maior parte das pessoas que estão morrendo. Elas estão morrendo porque não tem assistência, então eles estão nos matando com falta de assistência, e você acha que não dá tempo da gente sentar todo mundo e conversar e começar a propor algo para a nossa cidade, que as pessoas possam ver não só uma boa vontade, mas elas se sentirem co-participante daquilo que se está buscando construir. É isso que eu desejo para você, para mim, para todas as mulheres negras desse nosso país, desse nosso estado e da nossa cidade. Um sorriso negro traz felicidade. Um sorriso negro, um abraço negro. Então, Movimento Popular de Favelas presente, falando que a favela é potência, que não precisa de bala, precisa de educação, cultura. E, Bené, você é incrível, assim. Só te agradecer por ter responsabilidade com a sua cidade, com o seu povo, colocando o teu corpo para uma disputa que vai ser muito desafiadora, com ferozes, né? Ferozes opositores, mas eu digo que o papo reto e a essência favelada são as nossas estratégias de luta. Porque quem passou pela favela, e tem uma musiquinha da Jocum, que é a Junta Missionária, né, que você conhece bem, Jovens com uma Missão, que diz assim: quem vem para o morro para conhecer, vem para o morro para conhecer a realidade da comunidade, gente que rala para sobreviver na legalidade ou na malandragem. Então, a gente aprendeu a passar, e eu digo que a nossa essência favelada e a estratégia do papo reto, que não faz curva, que não vacila, o proceder, né, legitima para essa luta e para esse diálogo. A Marilza Fouché mandou um beijo enorme para você, disse que nós somos jardineiras da esperança. Marilza Fouché, que mora em Paris hoje e lembra muito de você, ela pediu para eu te mandar esse beijo, para que você lembre dela, da cooperação internacional, que ajudou lá no chapéu, numa época antes de você pensar em política. Então, manda um beijo para ela, um beijo para todo mundo que ficou aqui com a gente, e vamos embora para a gente... 4 minutinhos passados, mas muito obrigada, Bené. Mônica, eu quero te agradecer, você é fantástica, extraordinária, você chegou chegando, viu? E a gente sabe que você chegou chegando, você está fazendo um mandato extraordinário, eu não posso deixar de dizer isso. Me representa, estamos bem, estamos assim, vamos torcer, mas torcer muito para que muitas outras Mônicas cheguem. Venham! A gente só quer ser feliz, andar tranquilamente na favela onde nasceu. Que beleza! A gente quer ocupar a cidade, a gente quer que todo mundo acesse a cidade. O Rio de Janeiro é nosso. Tudo nosso, nada deles. Vamos para cima. Isso aí, minha filha. Papo reto. Beijo, papo reto. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Beijo no Pitanga. Obrigada, meu amor. Gente, beijo grande. A gente conversou aqui com essa verdadeira... O quê? O ícone da política, da favela, Benedita da Silva. Que honra, gente. Agora você vê... Bené, peraí, não vou fechar agora não, rapidinho. Só aqui, papo reto, nós duas. Aqui, todo mundo que está assistindo. Gente, eu às vezes, eu olho assim pro Mink, pro próprio Eliomar Coelho, né, companheiro lá de bancada. Eu falo, caraca, esse povo que a gente só via na televisão, ou então estava lá pedindo voto para a esquerda. Aí me deparo com uma Benedita da Silva no carro no 1º de maio. Meu marido mandando um beijo para você, porque ele fica me zoando, eu já te falei isso, que ele fala, olha a dona Benedita toda, ó. Olha lá, Mônica, você aí, ó, ai, minha perna tá doendo. Fica me zoando, Bené, fica de tudo. E aí eu olho e falo, caramba, né? Olhar para essas pessoas que a gente ou só via pela televisão, via na luta. Você que foi governadora desse estado, Bené. A gente está aqui hoje conversando. Então, sabe, o quanto isso é muito simbólico e é muito forte. Por isso mobilizou tanta gente para essa live.
sabe? Porque as pessoas queriam ver isso, querem ver mais cara preta, mais cara de povo, mais cara indígena, mais cara da gente. Gente que alguém colocou aí, né? Carolina Maria de Jesus, alguém que sabe o que é roer a barriga, né? O que é carregar lata de 20, né? O que é receber cheque cidadão, receber Bolsa Família. Né? Quem nunca passou por isso não sabe. Não sabe. Então, por isso, assim, é uma honra mesmo estar aqui, porque eu de verdade, assim, nunca imaginei poder estar nesse lugar. E 2 anos ali da ABI, a gente finaliza dizendo que não dá mais para fazer política sem nós, sem as mulheres trans, sem as mulheres pretas, sem a população LGBT, sem os jovens pretos produzindo essa potência, reocupando as ruas. Não dá para fazer mais política ou universidade ou o que quer que seja sem que tenha a nossa cara, o nosso rosto, a nossa voz, nosso jeito de falar gritando, porque o povo tem que ouvir a nossa voz, porque a gente sabe o que é chegar no hospital e ter que gritar para atender nosso filho. Não é porque... É isso, é porque a gente é silenciado a vida inteira. Então, Bené, gratidão, Deus te abençoe, com toda a sorte de bênçãos, que você seja fortalecida nele, na força do seu poder. Toma todas as armaduras e avança. Vamos lá. Amém. Segue firme, pisando firme. Você Vamos lá, guerreira. firme. Deus continue te abençoando.